Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders. Futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri, Podcasts Futeboleiros, apresenta The Pitch Invaders, episódio 93. A gente tá chegando pertinho de 100. O que será que a gente vai inventar para comemorar esse 100? Bom, vambora! Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host. E mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo www.futuri.com.br. FuturiLab, a plataforma de conhecimento do Futuri. Acesse penseojogo.futuri.com.br e cadastre seu e-mail. Já adianto aqui, a gente terminou de editar e subir todas as aulas do nosso primeiro curso online sobre análise tática. A gente vai falar melhor sobre isso oportunamente, mas eu já vou adiantar aqui o nome do curso. Primeira vez que vocês vão ouvir sobre isso. O nome do curso é Pergunte ao Jogo. Numa metodologia moderna e eficaz, a gente vai dar uma visão de como se analisar uma partida de futebol para quem quer ser profissional de análise de desempenho, para quem quer produzir conteúdo sobre futebol, para jogadores que querem entender melhor o contexto de onde jogam, torcedores, dirigentes, e quem vai dar aula é um profissional de muito renome no mercado. Aguardem só mais alguns dias que vocês vão ficar sabendo de tudo. Bem, com o apoio de Real Fever, o melhor fantasy de futebol do mundo, que acaba de lançar a sua Copa do Mundo, a fantasy de Copa do Mundo, e obviamente que a Liga Futuri da Copa vai ser muito legal. Eu já fiz o meu time por lá, apareço na Liga Futuri, no Fantasy Real Fever. Entra lá e participa. ClipDraw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análise de times e jogadores. Eric Sports, software de scout e vídeo análise para multisports. E a nossa grande parceira de primeira hora, Editora Grande Área. Está começando mais um episódio do TPI e o Futuri começa a mirar a Copa do Mundo. Hora da conexão com Myron Rodrigues. Dali, Myron. Dali, presidente. Tudo bem? Tô ansioso pro curso porque eu vou fazer também, né? É uma das coisas que tá fazendo eu querer estudar mais, como sempre. E vamos debater aí essa seleção que vai chegar daqui a pouco aí. Os convidados são fera e vai ter tudo para ser um baita podcast para variar. Tenho certeza que sim. Mais um colaborador do Futuri, mais um cara da casa, João Pedro Castilho, JP, sócio da No Performance, empresa que prepara fisicamente atletas de futebol que atuam na elite em vários continentes e que tá direto de Munique, super coerente com a pauta de hoje. Dale, JP. Fala, Eduardo, como é que tá? Beleza? Prazer de novo estar participando aí com vocês e vamos debater um pouquinho aqui a seleção da minha casa agora, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre como a Alemanha vai chegar na Copa. Mais um invader da casa, que a gente se orgulha também, hoje é um TPI doméstico, Vinícius Dutra, jornalista, colaborador do Futuri, que faz parte do time que montou o guia da Copa que vai ao ar em breve, um guia simplesmente sensacional, eu já dei uma olhada, vai ser fantástico, vai elevar o nível do debate sobre Copa do Mundo. Dali, Vini! Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente, Eduardo, e bastante honrado com o convite para poder falar sobre a atual campeã mundial, e vai em busca aí do pentacampeonato na Rússia. Vamos lá, invaders! Vamos invadir a Alemanha, campeã do mundo! Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Invaders sabem muito bem que a gente gosta muito de falar dos underdogs, mas às vezes a pauta se impõe. Não tem como falar em Copa do Mundo sem falar de um time hypadíssimo. A grande campeã do mundo, Alemanha. Um time que coloca medo em todo mundo, coloca respeito em todo mundo, pelo menos o respeito se impõe quando se fala em Alemanha, e chega como grande favorita para essa Copa do Mundo. Vini, assim, antes da gente entrar em convocação, como tu acha que chega essa Copa do Mundo? Como chega a Alemanha nessa Copa do Mundo? Ela é
entra no primeiro nível de favoritas? Como é que tu imagina que chegue a Alemanha nessa Copa do Mundo, ô Vini? Cara, eu enxergo sim a Alemanha como a grande favorita dessa Copa do Mundo, né, nesse primeiro nível. Primeiro porque a Alemanha, em comparação com a Copa do Brasil, né, a Copa que aconteceu no Brasil há 4 anos, a Alemanha ela vem teoricamente mais forte. Ela conseguiu, inclusive, solucionar problemas que ela estaria apresentando até mesmo momentos seguintes à Copa do Mundo, né, no Brasil. Depois que ela foi campeã pela 4ª vez, a Alemanha ainda tinha alguns problemas, né, como, por exemplo, a questão do atacante, as laterais, e a Alemanha, ao longo desse processo, ao longo das eliminatórias, ela foi encontrando um time. E na comparação, eu acho que ela é um time bem mais homogêneo, mais equilibrado entre defesa, meio e ataque, né? E inclusive a seleção alemã, ela conseguiu ter mais opções vindo no banco também, né? E também acaba solucionando problemas táticos que a Alemanha tinha, que era inclusive a falta de um atacante que pudesse, do banco, mudar o jogo. E com isso a Alemanha foi tendo ao longo desse processo, né? As laterais foram muito bem solucionadas, o Joshua Kimmich na direita se tornando uma peça vital, inclusive, nesse processo de eliminatórias, né? O Jonas Hector também se tornou um ponto-chave taticamente para a equipe. E no ataque o Timo Werner, né? Ele também surgiu aí há pouco tempo, e durante a Copa das Confederações o Timo Werner foi um dos grandes destaques, né, da seleção alemã, e basicamente foi ali onde ele conseguiu conquistar a vaga dele para a Copa do Mundo. Então acho que por conta desses pontos, que eu acho que a Alemanha ela chega na Rússia como uma seleção até mais forte em busca desse bicampeonato consecutivo. Myron, e é um time, a gente fala muito sobre a atual campeã do mundo, o título vigente, mas também é um time que foi muito bem nas Olimpíadas do Brasil, né? Foi. Isso tem muito a ver com o trabalho alemão na base, assim. A Alemanha, para quem não lembra, 10 anos atrás, a base na Alemanha ela estava sendo meio que jogada para escanteio, até que começaram a surgir muitos jogadores bons e que são pilares até hoje na seleção. Toni Kroos foi muito importante nas seleções de base, Ozil, Müller, e isso se refletiu também nas Olimpíadas, né? O Julian Brandt fez uma baita Olimpíada, o Sully, que vai ser titular na Copa, acho, fez uma puta Olimpíada, é um zagueiro meio diferente, que a gente pode até falar um pouco mais depois, porque ele tem 1,94, é extremamente rápido e forte, assim, ele é meio que um milagre do esporte, porque é impossível alguém de 1,94 correr daquele jeito. E goleiro lá não para de nascer. O que é mais maluco assim na Alemanha, nessa lista de 27 que saiu, que se tu for pegar e olhar para ela daqui a 4 anos, os 27 que foram, em sua grande maioria vão poder estar em 2022, porque é uma média de idade muito baixa da seleção, né? E isso é impressionante, assim. JP, como é que se vê a Alemanha de dentro de casa? Qual é a impressão que os alemães têm sobre essa seleção? Cara, em relação à perspectiva que os alemães aqui têm com a sua seleção, eles estão muito confiantes, mas, cara, eles são muito pé no chão, né? Eles não têm essa mentalidade que são os francos favoritos para ganhar a competição. Eles vêm fazendo o trabalho de casa muito bem feito, como o Myron falou. O trabalho de base ele vem sendo feito há muito tempo, de uma forma exemplar. A estrutura que as crianças, que os jovens têm para jogar bola aqui, é uma coisa que eu fiquei muito abismado quando eu cheguei. É completamente surreal se comparado ao Brasil, né? Então, desde pequenininhos já estão acostumados ao esquema tático, a correr em campo bom. Enfim, é um estilo de jogo que vem se construindo desde realmente da base, né? E não para por aí, né? A Alemanha vai construir em Frankfurt aqui, o projeto é para que em 2020 fique pronto. Um dos maiores centros de treinamento de base, de análise de desempenho e desenvolvimento de métodos de preparação do mundo. Vai ser chamado, inclusive, de Vale do Silício do futebol, né? Então, a partir dessas atitudes que os alemães vêm tendo há algum tempo, a gente consegue entender como eles chegaram aonde chegaram, né? E não vai ser espanto nenhum caso eles ganhem novamente essa Copa do Mundo. E até para complementar o que o Myron falou sobre o domínio que a Alemanha está tendo nas competições de base, nas seleções, acho que a partir de 2008, né, acho que começou esse sucesso, pelo menos na prática, a gente conseguiu ver.
é que a Alemanha, além desse bom desempenho nas Olimpíadas, ela é a atual campeã europeia sub-21, né? Que ela conquistou ano passado também. Mesmo sem muitos dos desfalques, a Alemanha conseguiu ser campeã, venceu a Espanha na final. Então eu acho que é um ponto importante que a Alemanha, inclusive até a seleção adulta, mesmo desfalcada, né, aqui no Brasil, ela não sentiu esses desfalques. A gente pode falar isso depois até, mas mesmo com a seleção que veio aqui nas Olimpíadas, ela estava sem vários desfalques, porque a seleção base que disputaria as Olimpíadas seria a seleção que disputou a Copa das Confederações do ano passado. Aquela seria a seleção base das Olimpíadas da Alemanha. Só que os jogadores não acabaram sendo liberados, né? E aí a Alemanha foi com um time bastante alternativo para a categoria, né? E mesmo assim foi para a final, né? Conquistou a medalha de prata, né? Mas no ano seguinte, no caso do ano passado, a Alemanha, além de conquistar a Copa das Confederações com um time totalmente alternativo, né? Conquistou também o Campeonato Europeu Sub-21. É impressionante a performance da Alemanha, mas vamos entrar na convocação. Goleiros: Leno, Trapp, Neuer e Ter Stegen. Vini, alguém vai ser cortado, né? Vai sim. Muito provavelmente o Trapp, né? Porque o Leno é o mais jovem desses, né? Entre Neuer e Ter Stegen. Né? E o Ter Stegen vem de uma temporada brutal, né? No Barcelona. Foi o titular também na Copa das Confederações. Então vai acabar sobrando aí pro Kevin Trapp. Ter Stegen é o titular, Vini? Titular é o Neuer, né? O titular é o Neuer. Mesmo pelo nível de performance que ele está atualmente, sem ter jogado tanto? Sim, eu acho que sim. Só se ele realmente nos primeiros momentos o Low ver que ele não é realmente capaz, né, tá jogando sem confiança, que ele não será titular, mas eu acho que dificilmente, né? Deixa eu só complementar em relação ao Neuer aí. Aqui já foi falado que ele vai ser o titular, né? Isso na verdade vai ser avaliado nesses próximos 2 amistosos que eles vão fazer. Contra a Áustria e contra a Arábia Saudita, se não me engano, nos próximos dias aí. E, cara, o preparador de goleiro da seleção já disse que não sentiu nenhuma diferença do Neuer antes da lesão para esse Neuer que está agora, que se recuperou completamente. Né? Eu acompanhei um dos últimos treinos do Bayern aqui em loco e cara, a diferença é abissal, assim, quando ele tá no gol, num treino de finalização em relação ao goleiro reserva do Bayern, né? Então, cara, é realmente uma coisa que faz muita diferença até para a confiança do time alemão. Claro que eles estão muito bem servidos de goleiro, né? Mas enfim, o Neuer deve sim, exatamente, ele é o capitão do time, mas ele deve sim ser o titular. E Myron, Neuer entra até como uma questão mental, né? Não é só goleiro, é um líder da seleção. Uma das poucas discussões que existem no futebol, finalmente ela tá entrando mais, é a questão mental e de liderança de um jogador dentro do elenco. O Neuer pode estar mal, ele não jogou essa temporada, ele passou o tempo todo machucado, a temporada do Ter Stegen credencia ele a ser o titular da seleção da Alemanha. Mas o Neuer, ele pode estar debaixo dos pau ali, que os caras vão olhar pra trás. Bom, a gente tá com o nosso capitão, um cara que a gente confia ali. Isso pesa muito. O Trapp vai ser cortado. Ele é bom goleiro, mas ele vai ser cortado. O Neuer, ele, além da questão técnica, o Neuer tem uma coisa que eu admiro muito em goleiro. Isso é uma questão física. Ele não faz esforço pra defender. Ele tá sempre muito bem posicionado. Ele tem um controle do espaço do gol muito... Vocês vão lembrar de uma defesa emblemática dele na Copa passada, que foi num chute do Benzema, que ele só levantou a mão e defendeu a bola. O Neuer é fantástico. O Ter Stegen vai chegar lá, mas o Neuer hoje acho que é titular inabalável desse time. Vamos pra linha de defesa. Rudiger, do Chelsea. Jerome Boateng, do Bayern de Munique. Jonas Hector, do Colônia. Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen. Joshua Kimmich, Bayern de Munique. Joshua Kimmich muito... Tem até o bingo do TPI, ele tá sempre aqui, né? Marvin Plattenhardt, do Hertha Berlin. Mats Hummels, do Bayern de Munique. Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach. Um certo clube alemão, né? Melhor assim. E Niklas Schul, do Bayern de Munique. Impressionante o nível da linha de defesa, de defensores. Defensores é como a gente deve caracterizar, mas assim...
Joshua Kimmich, o cara que mais assistências deu nas eliminatórias europeias para defensor, é limitar demais. Mas enfim, é um adjetivo que a gente tem que colocar até para a organização. Pesado esse time, né, Vini? Pesado. E nessa linha defensiva, né, que a gente pode falar de todos esses convocados, como característica, todos esses zagueiros, eles têm um bom trato com a bola, né? Todos eles têm a característica do passe como uma virtude, né? E isso até vai encaixar depois quando a gente começar a falar realmente do time, né? Essa construção do time da Alemanha, do porquê que a Alemanha também busca construir seus ataques com a posse de bola de maneira elaborada a partir dos zagueiros, né? A gente pode ver que todos esses convocados, todos eles têm essa característica, né, de atuarem muito bem com a bola. A questão aqui dos titulares, né, o Boateng e o Hummels, a questão é o problema do final de temporada do Hummels, né, que foi bastante ruim em termos de desempenho, e a questão do Boateng, né, que é um zagueiro que também nessa última temporada conviveu bastante com lesões. Por outro lado, a gente tem o surgimento do Niklas Süle, né, o jovem zagueiro que surgiu ali no Hoffenheim, né, e que também está somando boas atuações. Então ele acaba surgindo como essa alternativa. Vini, Niklas Süle que parou Gabigol, Gabriel Jesus e Neymar nas Olimpíadas. Sim, muito bem. Inclusive ele demonstrou uma grande personalidade nas partidas de semifinais da Champions League, sobretudo no jogo da volta, né, no Bernabéu, onde ele foi um zagueiro que inclusive construiu o lance do 2-2 do Bayern, né? Então mostra como ele tem essa característica, essa personalidade, embora seja muito novo. Myron, Joshua Kimmich, o melhor lateral brasileiro do mundo. O Kimmich, ele é um negócio maluco assim de ver ele jogar, porque ele tecnicamente ele não, como é que eu posso explicar? Ele domina todos os fundamentos do jogo, mas ele tem uma interpretação do jogo que é muito gigante, assim. Se a gente for pegar o mapa de calor do Kimmich com ou sem Guardiola, a gente vai ver que o cara perambula pelo campo, assim. Ele é um cara que lê o espaço muito bem, junto com o Jonas Hector pelo lado esquerdo. O Kimmich é um dos gênios do esporte, assim, atualmente. Ele é o melhor lateral direito brasileiro do mundo, depois do Daniel Alves. Eu levo muita fé nesse time de defensores da Alemanha. Como falaram, é um time que tem como idioma a bola, mas tem uma outra coisa que pouca gente lembra, assim. São todos muito versáteis, todos podem fazer todas da defesa, como sendo lateral, zagueiro por dentro. O Süle, como falaram, ele tem uma personalidade gigante e o talento dele é absurdo, assim. O Hummels volta à questão do Neuer, é um jogador de hierarquia, um cara de jogos grandes, para ter feito uma temporada ruim. É meio chovendo molhado, assim, falar muito bem dessa defesa da Alemanha. JP, é impressionante que é uma linha de defesa que a gente pode usar ela. Se a gente transformasse isso em números, ia ser uma linha de defesa com características de meio campo, com características de volante, de tudo. É uma linha de defesa que, como falou o Vini, se sente muito confortável com a bola. Inclusive, se a gente for se limitar aos laterais, mudou muito o conceito de lateral na Alemanha, né? Que era sempre uma linha de 4, eram praticamente zagueiros pelos lados, e agora é absolutamente oxigenada, é um novo futebol na Alemanha. Exatamente. E pô, o Kimmich é um cara que jogou muitos jogos aqui nessa temporada, é um cara que não teve quase lesão, então ele chega muito bem também fisicamente para essa Copa. É um cara que ele foi bancado pelo treinador da Alemanha para pediu ao Bayern para que jogasse, né? Para que ele, enfim, colocasse o menino a jogar, porque depois com a aposentadoria do Lan, ele estava na iminência ali de ser o titular, né? E acabou que ele foi muito bem, né? Ele começou muito bem já no Bayern, colocou o Rafinha, que estava com uma esperança gigantesca de jogar no banco, e enfim, fez o Rafinha se deslocar para a esquerda, e é um cara que virou dono da posição ali, e é um dos principais jogadores do Bayern hoje. Muitas das jogadas saem através dos pés dele, inclusive fez gol contra o Real Madrid, e enfim, é uma válvula de escape muito forte, e é um cara que não deixa tanta brecha também na defesa, então é um jogador completo, né? E realmente o quarteto ali
de trás é muito versátil e dá inveja em qualquer seleção. Além do Kimmich ter sido o melhor lateral direito da temporada na Bundesliga, ele foi o líder em assistências das eliminatórias europeias, com 10 assistências, né? Então mostra como o Kimmich como ele representa essa agressividade, né, essa ameaça, né, para os adversários, né? É um lateral muito criativo, é um lateral que ele cruza inclusive com as duas, com qualquer pé, né? Pode ser o direito ou o esquerdo, né? Mudando a direção do corpo. Então ele é um jogador que tem uma visão de jogo muito grande, né? Por mais que seja realmente por mais que ele seja muito novo, ele tem uma visão de jogo, um entendimento tático muito, muito grande, muito elevado. Então ele acaba sendo um lateral até um pouco imprevisível, né, de se defender. Ele cruza e não só por cruzar, mas ele busca o sentido no cruzamento. E nisso ele acaba sendo muito perigoso. E nessas estatísticas, nessas 10 assistências nas eliminatórias, né, o jogador que liderou nesse sentido, mostra como ele é um jogador que muito ameaçador, cruzando da linha de fundo. Trazendo só alguns dados aqui do Kimmich, ele tem 47 jogos na temporada, 6 gols, isso pelo Bayern, né? Então ele jogou aí mais de 3.800 minutos, o cara tá voando. E Vini, o Kimmich é um pouco um certo contrassenso com os laterais modernos que atuam muito por dentro. O Kimmich é um lateral que dá profundidade também, né? Ele vai ao fundo e cruza essa bola na linha de fundo, ele encara a linha de fundo, né, Vini? Sim, com certeza. Tanto no Bayern quanto na seleção alemã, ele ataca na zona dos extremos, né? Ele fica realmente bem avançado na zona do campo, e principalmente na Alemanha, ele realmente está bastante espetado, sempre muito próximo já da linha de fundo, e ele recebe muito as inversões também, né? Do Hummels e do Toni Kroos, né? Lá da esquerda, no caso, lá da esquerda do campo, recebendo inversões, e ele recebe muitas vezes na vantagem tática, né? Porque o adversário vai estar atraído, né, pro setor contrário do campo, e aí quando ele recebe com tempo e espaço e acaba cruzando, né? Então ele é muito perigoso, ele ganha a linha de fundo também com muita facilidade, então ele acaba sendo essa grande ameaça, né? E o curioso é que ele não é um lateral formado, né? Ele foi formado como um meia, né? E é isso que também chama muita atenção no Kimmich. Procure no Instagram do Futre um mapa de calor do Joshua Kimmich, é uma obra de arte. Vamos agora para os meias alemães. Gundogan, do City, Brandt, do Leverkusen, Draxler, do PSG, Goretzka, do Schalke 04, Leroy Sané, do City, Mesut Ozil, do Arsenal, Sami Khedira, da Juventus, Rudi, do Bayern de Munique e Toni Kroos, do Real Madrid. Que timaço, Vini! Exatamente. Uns aí que acabaram ganhando a vaga na Copa das Confederações também, né? Como no caso do Julian Brandt e do Leon Goretzka, né? Por mais que o Goretzka, nessa última temporada dele de Schalke, também não tenha jogado tanto por conta das lesões, o Goretzka, ele foi realmente a grande surpresa, talvez, porque antes ele não era um jogador tão conhecido assim, mundialmente falando, né? Antes da Copa das Confederações do ano passado, e ele acabou sendo um dos destaques daquela Alemanha, sendo um jogador muito versátil também, é um jogador que defende muito bem, ele tem uma capacidade de sacrifício de cobrir muitos metros do campo, e é muito perigoso transitando, né, conduzindo a bola e chegando ainda na área como um elemento de surpresa para cabecear. É um jogador que vai ser jogador do Bayern de Munique, né, na próxima temporada, então ele conquistou essa vaga dele aí na Copa do Mundo, na última Copa das Confederações. Mas o meio realmente da Alemanha é muito recheado de qualidade. É impressionante, né, Myron? E é uma composição, é uma configuração aqui, o setup que o Joaquim Loss buscou aqui foi de passe, de construção por passe, é isso? É um time de muito toque, assim, porra, tu tem o Gundogan, tu tem o Ozil, que é tu tem o Kroos, que joga com uma calculadora debaixo do braço também, né? Mas tem uma característica em comum de quase todos os jogadores que ninguém fala, assim, são quase todos muito físicos. Se tu for tirar o Ozil, é o único jogador que não é muito físico. São todos muito físicos, muito fortes, assim. O Khedira é um trator. O Khedira tem um negócio fantástico, assim, que ele, o Goretzka, como falaram, eles conseguem usar a força deles para se potencializar e ganhar metro da profundidade e ganhar duelo defensivo, ofensivo.
O Brandt também tem o negócio do drible e ele é muito forte, ele aguenta o tranco. É um time configurado pro passe e, de novo, é um time muito versátil. Isso fica chato falar, mas é um time muito versátil, porque aí tu pode jogar com uma linha de 5, colocar 3 muito bons pelo centro, 2 na frente, ou tu pode jogar com um 4-3-3 ou num 4-2-3-1, porque é um time muito mutável. E todos aí têm... voltando a falar da formação alemã, a interpretação do jogo. Os caras entendem muito o jogo. Por isso que a Alemanha não sofre tanto, sabe? Eu tô ansioso pra ver a Copa do Goretzka se ele conseguir entrar, porque é um jogador que eu levo muita fé pro futuro também. E aí, JP, esse time de meio-campistas impressionante da Alemanha. Cara, é até difícil de falar, né? Porque tem muita gente de qualidade. E... Bom, o que eu quero focar mais aqui é nessa contratação do Goretzka pro Bayern, que, porra, é um cara que vai fazer... Se conseguir entrar realmente na Copa do Mundo, ele deve iniciar com certeza deve iniciar na reserva. E se conseguir entrar e mostrar um pouco de trabalho, eu acho que ano que vem ele tem um espaço no time titular do Bayern. Não, só para complementar sobre a respeito do meio de campo, é que aqui também está o jogador, possivelmente o jogador mais importante da Alemanha, né? A Alemanha, apesar de que ela não conta com uma estrela, né? Uma estrela mundial, digamos assim, um jogador capaz de destruir individualmente, né? Aqui conta com o seu melhor jogador, que é o Toni Kroos, porque ele é importante em todas as fases do jogo, né? Na saída de bola, né? Quando o time supera a pressão adversária, né? No centro do campo, e até mesmo nos metros finais, né? Construindo passes, dando assistências. Então ele é um jogador também muito... Ele é certamente o jogador mais... É o jogador mais importante da Alemanha, ele é o epicentro da Alemanha, principalmente porque se trata de uma seleção que busca dominar o adversário com a posse da bola. Então ter esse jogador que é um especialista nesse sentido é muito importante. E também, para fechar aqui a respeito dos meias, a presença, pelo menos aqui, que existem jogadores muito parecidos, né, em termos de características, como em termos de características e funções. No caso, o Toni Kroos, ele é esse controle, né, enquanto que a gente vê que o Khedira, enquanto que a gente vê assim, o Toni Kroos, ele é o controle, o Gundogan também seria o próximo disso, né, o controle e a estabilidade em saída de bola, enquanto que a gente vê outros jogadores mais dinâmicos, como o Goretzka, que é mais forte realmente, o Khedira, né, são jogadores que, né, que são um pouco mais dinâmicos, né, então eu acho que é bastante curioso a gente notar isso também na seleção alemã. Vou passar para os atacantes, mas antes eu quero fazer um parênteses, um pouquinho antes de entrar nos atacantes, sobre Thomas Müller. Que posição joga Thomas Müller, Vini? Na seleção ele é um teórico extremo direito, né? Mas ele pode desempenhar também a função ali de jogar como atacante central, né? Mas quando a seleção alemã joga num 4-2-3-1 inicial, ele joga na maioria das vezes como um extremo direito, mas quando o time tem a bola, ele está sempre por dentro, né? Circulando muito, aproveitando os espaços, lendo os espaços, né? E se desmarcando constantemente. Então ele é um jogador bastante presente na seleção alemã e ele também, além disso, de aparecer por dentro, ele também muitas vezes oferece linha de passe para o próprio Kimmich, né, para dar continuidade ao jogo, e o Kimmich estabeleceu o lado direito da Alemanha como o lado forte, né, o lado agressivo, tanto que ele, depois do Kimmich, ele foi o líder em assistências da seleção com 7, né? Então o lado direito ali, entre Thomas Müller e Joshua Kimmich, soma 17 assistências, né? 17 passes para gol. É um número bastante elevado, né? Mas o Thomas Müller, ele pode jogar. Ele é um jogador que é só um teórico, né? Um teórico extremo direito, mas ele está presente na maioria das fases de jogos e diversos setores do campo. Myron, tem como colocar numa caixinha o Thomas Müller? Tem, né? Dos jogadores que entendem demais o jogo, porque o Müller é foda, ele é um handouter. Tem até um artigo que a gente pode colocar depois do The Guardian falando sobre isso. O Müller é aquele cara... Tecnicamente, tu acha tu acha um monte de jogadores igual ao Müller, mas nenhum tão inteligente quanto o Müller. O Müller, ele é um cara que sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele sabe muito bem o que acontece no jogo, e isso é fantástico para um jogador de ataque. E é outro dos jogadores muito físicos, assim. Eu acho que o Müller
é o jogador que a gente deveria ter mais, assim, no nosso time também. Sabe, no Brasil. O Brasil deveria ter um cara tipo Miller. Ele é um cara fantástico, assim. Não tem pote pra colocar o Miller. A gente não sabe muito bem o que o Miller faz em campo, mas ele faz tudo muito bem. JP, tu tá aí pertinho dele. Qual é o tamanho do Miller pra essa seleção? Tô pertinho dele, joguei contra o irmão dele esses tempos. No campo lá onde ele foi revelado. Foi uma experiência legal. E, cara, ele é um jogador, fisicamente falando, assim, um jogador que é praticamente impecável, né? Um cara que tem uma preparação muito acima, se machuca pouquíssimo, tem aí uma minutagem, né, de jogos muito alto também, acima de 3.000, 45 jogos na temporada. É um cara que realmente ele não tem um futebol como o brasileiro gosta, assim, vistoso. Ele é um cara mais desengonçado, assim, um cara diferente de se ver jogar, mas como os meninos falaram, é extremamente inteligente, um cara que coopera demais pro time, para abrir espaço para assistência e também é um finalizador. Então é um cara que ele é uma das caras da Alemanha, né? Se eu fosse citar dois caras que são assim, tem mais a cara da Alemanha, é o Neuer e o Miller. Um partido dos atacantes: Marco Reus, do Borussia Dortmund, Mário Gomes, do Stuttgart, Nils Petersen, Freiburg, Thomas Müller, bom, corta o Thomas Müller que a gente já falou, e Timo Werner, do RB Leipzig, a minha aposta de artilheiro da Copa do Mundo, Vini. O Timo Werner é os grandes acertos da carreira dele foi ter saído do Stuttgart, né? Na época, o Stuttgart estava brigando sempre por contra o rebaixamento, né? E o Timo Werner é aquela estrela que já estava ficando estagnada, né? Mas muito mais por conta do ambiente do que por conta dele mesmo, né? E aí ele saiu, foi pro Leipzig, e ele no Leipzig, ele conseguiu corrigir o grande problema dele, que era a finalização. Ele era um jogador que se desmarcava muito bem, acelerava muito bem em situações de condução, mas chegava no gol, próximo do gol, ele perdia os gols, né? Ele não tinha uma finalização acertada. Chegou no Leipzig e ele, né, foi um dos artilheiros da Bundesliga, né? Esse ano foi novamente um jogador muito importante marcando gols. Na Copa das Confederações, né, onde ele teve a chance de ser o titular, ele também garantiu sua presença entre os convocados para a Copa do Mundo por ali, porque ele também foi um acréscimo em termos de finalização para a Alemanha, e ele solucionou um problema da Alemanha, né, que surgiu após a Copa do Mundo no Brasil, né, que era a falta de um atacante confiável, né. Além disso, né, agora mudando de assunto, tem o final de temporada do Mário Gomes, que é muito importante, né. Caso o Timo Werner acabe sentindo, né, o peso de uma Copa do Mundo, a responsabilidade de jogar uma Copa do Mundo, ou por algum outro fator ele não vá bem, tem o Mário Gomes, que é um jogador já mais experiente, que terminou a temporada no Stuttgart muito bem, né? O Stuttgart esse ano vem da segunda divisão, e ele inclusive liderou ali uma corrida no Stuttgart para que o time quase classificasse para a Europa League, né? Por conta do título aí do Frankfurt, que o Stuttgart não foi para a Europa League, né? A vaga dele acabou indo para o Frankfurt. Mas o Mário Gomes foi um dos grandes destaques, né? Liderando o time praticamente sozinho, inclusive, demonstrando também ser um jogador fora da área muito, muito criativo. O Mário Gomes, só completando aqui, o Mário Gomes que teve uma disputa interessante com o Sandro Wagner do Bayern, né? O Sandro Wagner até teve alguns noticiários que passaram isso. Ele ficou bastante chateado com a não convocação, né? E até expôs isso nas redes sociais, disse que se aposentou da seleção. O técnico da Alemanha respondeu também de forma não tão dócil, digamos assim, e ficou um clima um pouco estranho ali. Mas enfim, embora o Sandro tenha feito mais gols na temporada pelo Bayern, eu acho que o técnico da Alemanha foi coerente em ter chamado o Mário Gomes pelo final da temporada que ele fez. Myron, e esse time de atacantes? Tomara que chegue, dá pra jogar com 5? Tomara que o resto chegue bem na Copa, tá? É um dos jogadores de vidro, pena que
de se machucar muito. Sané fez uma temporada muito boa. Acho que quando aprender a associar vai ser um cara mais importante, porque ele é muito de 1 para 1, assim, ele é aquele ponta da antiga, assim, e não tem problema nenhum em ser um ponta da antiga, ele é muito bom mesmo. Eu acho, assim, que o Mário Gomes, como falaram ali, ele é muito mal visto no Brasil, cara. Ele é muito mal visto no Brasil, assim, porque ele... Aqui devem chamar ele de caneleiro, e é uma pena ele ser chamado de caneleiro, porque ele é um cara que entende o que ele tá fazendo em campo, assim, ele abre muito espaço para quem vem de trás. A gente precisa começar a discussão do jogo sem bola também, e ele é muito importante, assim. Eu jogaria com o Mário Gomes fixo nesse início, e não é em detrimento ao Timo Werner, é muito pelo que a Alemanha vai enfrentar de início no grupo, assim. Eu acho que quando o Werner entrar, o Werner alia todas as qualidades de um bom atacante, assim, mas eu acho que nesse início eu jogaria de Mário Gomes em detrimento ao Timo. Apesar de eu achar o Timo muito melhor, assim, acho que coletivamente daria muito mais pro time. Sobre o Marco Reus, a questão é que em 2014, né, ele viria para o Brasil como o melhor jogador alemão na temporada, né? E viria inclusive como uma grande estrela, possivelmente o melhor jogador individual da Alemanha, e ele acabou se lesionando, né? Inclusive no último amistoso antes de vir para o Brasil, e acabou não jogando, né? E dessa vez ele vem, né, como também jogando pouco, né? Ele teve as suas lesões ao longo da temporada, mas ele vem. E ele também, mesmo quando ele volta de lesão, ele volta bem, né? É uma coisa, inclusive, bastante curiosa no Marco Reus, é isso. E por fim, para fechar com o Leroy Sané, ele é um jogador que a Alemanha também não tinha, né? Ele é esse jogador super agressivo, super rápido, né? O mais próximo de um perfil de driblador também a Alemanha não tem. E ele pode ser uma peça importantíssima vindo do banco. Só um complemento em relação aos números do Reus. É importante destacar que ele sofreu bastante com lesões, ele teve 15 jogos apenas na temporada, né? E mesmo assim, ele marcou 7 gols, né? Então uma média interessante aí e mostra todo o potencial do jogador. Vamos para dentro de campo, então. Como é que o Joaquim Löw montou esse time? Como é que é a configuração? Qual é a plataforma que joga a Alemanha, Vini? Cara, a Alemanha joga num 4-2-3-1, né, inicialmente. Mas a Alemanha ela trabalha muito com a questão da função, né, dentro de campo. Isso serve até para as seleções de base. Então a Alemanha, ela defende muitas vezes, ou ela trabalha inicialmente com 4-2-3-1, mas o ataque posicional ela é um outro desenho, né? Quando o time vai construir seu ataque, a gente pode ver que a equipe trabalha com 3 jogadores no primeiro escalão de saída de bola, e daí os 2 zagueiros, né, o Hummels, o Boateng, e aí entra o Toni Kroos, e o Khedira fica por dentro, sendo um equilíbrio, né, sendo um pouco uma peça mais dinâmica. Enquanto que os laterais da Alemanha, eles ganham muita altura, eles ficam bastante espetados no campo, e os meias, né, o trio de meias, eles ficam por dentro, né, por mais que ainda exista suporte aos laterais, né. No caso dos extremos, né, o extremo direito e o extremo esquerdo, eles ainda encostam um pouco mais nos laterais para que a jogada tenha continuidade, né. E esses 3 também, quando eles se juntam por dentro, eles se aproximam do Timo Werner, né, no caso o atacante, né, buscando um passe em profundidade para ele, para que ele possa finalizar. Tanto que se a gente for ver bem os lances ofensivos do Timo Werner, são geralmente finalizações, né? Então já passes para gol, para que ele já possa finalizar. Ele até não toca muito na bola quando ele vai participar desse tipo de ação, mas a Alemanha joga mais ou menos desse jeito. Trabalha muito a posse da bola, é uma seleção que ela não salta as etapas, então muitas vezes o ritmo não é um ritmo altíssimo, né? É um ritmo bastante cadenciado, porque é um time que busca construir o ataque de uma forma bastante coerente, bastante de qualidade. E Maio, um problema de fábrica do 4-2-3-1 na fase defensiva é a distância dos extremos para os laterais, sempre fica um buraco ali, mas nessa Alemanha ela tem um bloco muito mais fechado, né? Não se vê essa separação entre laterais e extremas, nessa fase defensiva não tem esse espaço que seria um gap ali que o time adversário podia explorar. Na Alemanha não acontece isso. Não, porque a interpretação do espaço da Alemanha, a ocupação de espaço é muito boa, né? E existe uma coisa que a Alemanha faz, qualquer time que se preze no mundo hoje faz e ainda é meio debatida aqui, que é o lateral cobrir o volante. Isso não existe. O volante cobrir o lateral, quando sobe, isso não existe mais. A gente já tem o futebol jogado em 30 metros justamente para isso, para não precisar cobrir, para
se perder a bola pressiona. Mas aí a Alemanha com os 2 pontas, voltando aos 2 pontas, quando eles baixam, a Alemanha já conseguiu fazer isso uma vez na Copa das Confederações, uma linha de 6, quando baixavam os 2 laterais, os dois pontas. Aí ficava um time muito ruim de quebrar. Aí como é que você quebra aquilo? Não tem, a gente ainda não tem o método para isso. Mas é um time que esse espaço ele é muito bem ocupado pelos 2 pontas, tanto o Miller pelo um lado, o Sané pelo outro, assim. É muito bem feita essa recomposição da Alemanha. E JP, habilidade, construção com a bola no chão e muita força física nesse time da Alemanha, né? Com certeza. Eu tive a oportunidade de ir no jogo Brasil e Alemanha em Berlim. E, cara, o Brasil com um time completinho, a Alemanha com 7 jogadores poupados, se não me engano. E, cara, foi um jogo complicadíssimo pro Brasil, muito difícil de furar as linhas. E, cara, o jogo foi apertadinho e deu uma prova que, porra, eles têm banco, eles têm um time titular que já estamos descrevendo aqui, que é fortíssimo, e um banco também que vai entrar e vai dar conta do recado. Então, cara, é promissor ver essa equipe aí se formando e tô ansioso para ver eles jogarem. Eu também, porque é um time que chama muita atenção, gosto muito de bom futebol e a Alemanha tem muito disso. Vini, a Alemanha está no grupo F, Coreia do Sul, México e Suécia. Aparentemente, se não fosse futebol, a gente já podia cravar a Alemanha passando com 3 vitórias, como é o futebol, é o esporte mais apaixonante do mundo. Futebol é jogado, mas na teoria tranquilo o grupo, né, Vini? Sim, eu também acho. Mas eu vejo aqui 2 jogos assim, onde a Alemanha vai ter em Suécia e Coreia do Sul um contexto muito próximo do que a seleção da Alemanha viu nas eliminatórias, né? Dos adversários muito recuados, e a Alemanha ela teve a tranquilidade para estabelecer o seu jogo de posse, né? De utilizar muito as inversões, né? De girar bastante as linhas adversárias, né? Mas contra o México eu vejo uma dificuldade um pouco maior. Eu vejo que o México, até por conta da filosofia do Juan Carlos Osório, eu acho que o México vai buscar pressionar a Alemanha de uma forma mais agressiva, vai buscar pressionar a Alemanha em campo contrário, o que também significa dar mais espaços, né, para a própria Alemanha transitar. Inclusive a Alemanha também tem peças muito importantes nisso, como o próprio Mesut Özil e o Timo Werner, né, que são jogadores muito perigosos em campo aberto. Então eu acho que nesse jogo específico contra o México, eu acho que a seleção da Alemanha vai ter até um pouco mais de dificuldade e vai ter uma postura do adversário um pouco diferente do que a seleção viu, tanto nas eliminatórias quanto que ela vai ver em Suécia e Coreia do Sul, que eu acho que vão buscar um plano mais defensivo, conservador. Myron, Coreia, México e Suécia frente à Alemanha. Acho que o México vai para cima, só que o jogo do México é um cobertor muito curto. Tu não pode errar, ainda mais ali na hora da saída de bola, e o Osório ali, ele brinca, ele faz saída de 3, ele faz uma saída com o meia armador vindo baixar e o volante indo lá da profundidade física na frente, ele põe lateral por dentro. Eu amo o Osório, mas eu acho que o time vai pressionar. A Coreia, cara, eu acho a melhor seleção asiática, mas eu acho um time bem... Não é páreo pra Alemanha. Eu acho que a Alemanha tem tudo para passar com 9 pontos. É um dos times mais fortes dessa Copa. Eu acho que passa com 9, sim, não sei vocês. Eu concordo, acho que a Alemanha não vai ter grandes dificuldades, porque é um time muito paciente, um time, cara, de muito toque de bola. Eu acho que vai ter tranquilidade para saber utilizar os espaços e usar a hora certa para vencer o jogo. E eu tô muito curioso para assistir a campeã do mundo, aprendo muito assistindo e analisando os jogos da Alemanha. E a gente podia falar muito mais aqui sobre esse grande time, mas é hora das dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras. A minha dica futeboleira é caseira e, não vou esconder, me enche muito de orgulho. É um trabalho em equipe que fez ir ao ar o unboxing, que é a nossa cara. Ainda mais falando de um underdog. Tiramos da caixa Léo Senna do Goiás. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, comentem e vejam como joga Léo Senna.
Sempre lembrando, o Unboxing não é um programa de highlights, é um programa de análise, onde a gente explica como é a movimentação, quais são os pontos fortes do jogador, e essa é a minha dica futeboleira. Unboxing Léo Senna no canal do Futuri no YouTube. Myron, qual a tua dica futeboleira? Falando em México, a minha dica futeboleira é um vídeo do Tifo Futebol falando do Irving Lozano, cara. Que é um jogador que tem tudo pra explodir nessa Copa. Fez uma baita temporada no PSV Eindhoven. Ele é um jogador que eu costumo dizer assim que ele é explosivo. Ele vai para cima. E essa minha dica aí, foi um baita podcast, gurizada. Obrigado aí pela vinda e pelo aprendizado com vocês. Graças, Myron. Eu que agradeço, gente. JP, qual a tua dica futeboleira? Cara, eu tô lendo um livro muito interessante. A minha dica hoje é o livro O Submundo do Futebol, Confissões de um Manipulador de Resultados. Eu acho que entrando em clima de Copa do Mundo, assim, a gente não pode também se esquecer de tudo que gira em torno de toda essa engrenagem que gira em torno dos eventos esportivos, tanto da parte boa quanto da parte ruim. A gente teve recentemente aí vários escândalos em federações, em FIFA acontecendo, então é sempre importante a gente ficar ligado também nesse realmente submundo do futebol, né? É um livro que expõe como os manipuladores de resultados trabalhavam em Singapura, e enfim, é interessante destacar também que, cara, nesse livro tem uma passagem muito legal que o Wilson Raj Perumal, que é o cara que narra o livro, que é o próprio manipulador, ele chegou a ter 11 jogadores que ele tinha na mão manipulando dentro de uma partida. Então, é uma coisa assim que para os fãs de futebol é inimaginável, mas depois que tu lê esse livro tu começa a pensar o futebol de uma forma um pouco diferente, né? E uma outra dica, já que eu estou chegando há pouco tempo, vou dar logo 2 dicas aí, acompanhar o Instagram da Nu Performance, da empresa que eu faço parte aqui na Alemanha, @NuPerformance. A gente tem ali um conteúdo bem legal, bem diferente, assim, para quem curte saber um pouquinho mais de bastidor de jogadores de futebol. Enfim, tem um trabalho bem legal que a gente faz com os jogadores do Bayern. Agora a temporada acabou, mas enfim, os conteúdos estão todos lá e cada vez mais a gente vai postando aí conteúdo pra galera. Graças, JP. Vini, qual a tua dica futeboleira? Cara, minha dica ela é um blog alemão, é sobre análise tática. Inclusive, o pessoal faz uma análise tática bastante profunda, inclusive. É bastante legal. O nome do blog tá em alemão, né? É Spielverlagerung.de, mas também tem a versão inglesa, né? Que daí é .com, que é bastante legal. É um trabalho dos caras é muito bom, realmente. É bastante detalhado, esmiuçado. Eu acho que vale a pena o pessoal conhecer. Valeu, Vini, muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento sobre a Alemanha com a gente. A gente vai estar ansioso esperando o teu texto do nosso Guia da Copa. Valeu, irmão, tu é um invader. Pô, valeu, cara. Prazer é todo meu. Se precisar, é só chamar. Valeu, e aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixe algumas estrelas no review. Isso é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. Sigam também a nossa playlist futeboleira, #WeLoveFootball do Futuri FC do Spotify, e curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram, do perfil Futuri FC, e atentem para nossos stories. Daqui uns dias o JP passa por lá e deixa alguma historinha também para a gente curtir sobre os bastidores do futebol na Alemanha. Invadam também o nosso site futeboleira, www.futuri.com.br, certamente o site com conteúdo mais profundo sobre futebol no Brasil. Vamos invadir o YouTube, invaders. Acessem agora a Futuri FC, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, ativem o alarme para notificações sobre novidades. Nos encontramos por lá toda segunda à noite, 22 horas, na já clássica live futeboleira. No ar também o unboxing sobre Léo Senna, uma análise da movimentação, dos pontos fortes. E não deixem de assinar e inscrever-se no nosso canal. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders. Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.